Boa tarde, senhoras e senhores, e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à videoconferência da CCR S.A. para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2024. Informamos que a apresentação está sendo gravada e traduzida simultaneamente. A tradução está disponível clicando no botão Interpretation. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, a opção de silenciar o áudio original em português clicando em Mute Original Audio. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta videoconferência, relativas a perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da CCR, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações. Gostaria agora de passar a palavra para o Sr. Miguel Setas, CEO do Grupo CCR. Por favor, Sr. Miguel, pode prosseguir. Olá a todos. Queria dar-vos as boas-vindas à videoconferência de resultados do Grupo CCR do quarto trimestre de 2024 e também do encerramento do ano. E começava por dar-vos um desejo de feliz ano de 2025. Esta é a primeira vez que nós nos revemos desde o ano passado, aqui na presença de Valdo Pérez, o CFO da companhia, e da minha colega Flávia Godoy, diretora de Relações com Investidores. Em nosso nome, desejar-vos um ótimo ano de 2025. Queria começar esta videoconferência por dizer que este ano de 2024 ele foi um ano estruturante para a nossa estratégia, a estratégia de 2035, comunicada no nosso plano estratégico, Ambição 2035. Um ano em que nós preparámos agora 2025 para a consolidação dessa transformação que iniciámos no ano anterior e que tem, como se recordam, 6 pilares estratégicos fundamentais. O primeiro deles, crescimento seletivo e rentável, ele teve 2 grandes marcos no final trimestre de 2024, o último trimestre de 2024, que foi a conquista de 2 ativos estratégicos, 2 ativos premium, Rota Sorocabana, em São Paulo, Lote 3, no Paraná, que acrescentam quase 900 quilómetros à nossa rede de rodovias, um aumento de cerca de 25% daquilo que é o nosso portfólio de rodovias sob gestão. E estes 2 ativos eles são conquistados em condições de rentabilidade atrativa, uma rentabilidade que nós situámos no momento em que ganhámos os leilões na casa dos mid-teens, alinhadíssimo com a nossa estratégia de fazer um crescimento rentável, e a par desse crescimento, a resolução de 2 ativos, a resolução de 2 ativos estressados que em 2025 se consolidam. Essa resolução consolida-se. Primeiro, a reestruturação do nosso contrato da MS Via, cujo processo licitatório será agora realizado em maio, e veremos a continuidade ou não do Grupo CCR na administração deste ativo, e o encerramento da nossa prestação de serviços na CCR Barcas, no serviço aquaviário que liga o Rio de Janeiro à cidade de Niterói e que também endereça uma preocupação de rentabilidade de um ativo relevante para o Grupo CCR. Portanto, 2 novos ativos importantes, 2 ativos estressados cuja resolução ela se consolida em 25, mas a preparação desse processo é realizada em 2024. Depois, a par desta agenda de crescimento e de otimização do portfólio, são 2 objetivos estratégicos do nosso plano, temos também uma agenda forte de eficiência. Eficiência superior, que ao longo de 24 também tem uma série de projetos e uma série de iniciativas preparatórias para um ano de 25 que nós consideramos será estruturante para o nosso desempenho. Nós este ano terminamos
com um OPEX caixa sobre receita líquida acima ainda dos 40%, quando o Valdo explicará isso mais à frente, mas numa base recorrente e quando fazemos os ajustes para uma boa comparabilidade, nós estamos no 40,2% de OPEX caixa sobre receita líquida, mas prevemos que em 2025 este indicador ele já vai para baixo de 40%, em linha com aquilo que é a nossa expectativa de chegar a 2026 na casa dos 38%. Portanto, essa estratégia ela tem aqui dois exemplos do que é que foi feito em 2024. Redução de headcount, portanto, reajuste do dimensionamento da organização. Chegamos ao final do ano com menos de 620 posições, 620 headcounts na nossa estrutura e uma indicação também de melhoria do nosso MSO, aqui um exemplo do custo de energia, que foi otimizado com uma operação da chamada autoprodução por equiparação. Uma transação que nós fizemos com o grupo Neoenergia, passámos a ser sócios de um complexo eólico no Piauí e com isso reduzindo o custo de energia em 20% para 60% dos nossos consumos. Portanto, alinhado com aquilo que era a nossa estratégia também de otimização desta importante conta da nossa estrutura de custos. E, finalmente, uma palavra sobre estrutura de capital, estrutura de financiamento. Ao longo do ano, Valdo explicará isso também mais à frente, ao longo do ano nós fizemos uma série de operações de liability management, conseguindo otimizar o nosso custo médio da dívida de uma forma representativa, significativa, e isso gerou, em termos de valor presente líquido, mais de 235 milhões de reais de otimização. Isto é uma estratégia que nós seguiremos fazendo enquanto a janela de mercado estiver propícia. Portanto, em 2025 continuaremos a fazer este tipo de operações e que faz parte também da nossa estratégia de otimização global de custos da companhia. Não vou citar aqui de forma detalhada, mas trabalhamos também no domínio da sustentabilidade, para além desta operação com a Neoenergia. Temos múltiplos objetivos alcançados ao longo de 2024 e também na última prioridade que nós estabelecemos no plano, que são as competências world class, não só num reforço do nosso investimento em tecnologia, mas também num reforço daquilo que é a nossa gestão de talentos, não é? A dimensão humana e a dimensão tecnológica para acentuar as competências críticas do Grupo CCR. Portanto, com isto, termino aqui a minha intervenção inicial, disponível depois no final para perguntas e respostas, e passo já aqui a palavra para o CFO da companhia, para Valdo Pérez. Valdo. Obrigado, Miguel. Bom, vamos aos destaques do quarto trimestre. Tivemos crescimento de demanda em todos os modais, em rodovias um crescimento de 1,1%, aqui veículos e passeio com crescimento de 2,2% no período, principalmente pela retomada de demanda na Via Sul e na Via Costeira. O pesado apresentou crescimento de 0,2%, aqui houve uma desaceleração no tráfego comercial, pelo menor escoamento de grãos, principalmente soja e milho, bem como exportação de açúcar. Na mobilidade, tivemos um crescimento de aproximadamente 8%. Aqui vale destacar o aumento de 5,8% nas unidades de São Paulo, principalmente pela menor taxa de desemprego da cidade desde 2012. Na Via Mobilidade, linha 5 e Via 4, a demanda cresceu 5,9% e 6,3%, respectivamente, aqui devido ao maior retorno das atividades presenciais. E ainda houve um crescimento expressivo no Metrô Bahia e no VLT Carioca devido a investimentos recentes, né? Tivemos a adição de 2 novas estações no Metrô Bahia, né? O famoso Tramo 3, que trouxe um aumento de 15,6% de demanda, e no VLT Carioca um aumento de 31,8% no número de passageiros, aqui com o início da operação do Terminal Intermodal Gentileza, o TIG. Em aeroportos, um aumento de 9,1% no número de passageiros, aqui
Nos aeroportos internacionais, a Aeris teve um crescimento de 5,8% e Curaçao 15,3%. Então, apresentaram um forte ritmo de crescimento, aqui muito em função de consolidação das rotas internacionais, com maior ocupação das aeronaves e maior frequência de voos. BH Airport apresentou um aumento de 24,3%, um crescimento expressivo, impulsionado por incentivos e descontos do Estado de Minas Gerais sobre o querosene de aviação, aqui estimulando a oferta de voos para todos os nossos clientes. Bloco Sul e Central apresentaram uma boa performance, sobretudo em função do aumento na ocupação dos voos, né, o load factor. Então, tivemos um trimestre muito positivo em relação à demanda. Quando olhamos custos, tivemos uma série de efeitos extraordinários. Aqui, olhando a tabela, em pessoal, nós, primeiro, conseguimos manter aqui uma eficiência importante no nosso custo de pessoal, não houve aumento em comparação ao terceiro trimestre de 2023. Custos com outorga, tivemos um pequeno aumento, 17 milhões aqui, mas isso aqui diretamente relacionado ao aumento da demanda, então isso é um custo variável que nós temos. Em serviços de terceiros, aqui sim tivemos um incremento em função do maior gasto com conservação de pavimento, que tivemos na Via Oeste 51 milhões de reais, na SP Vias 10 milhões de reais, e Rodoanel Oeste, 5 milhões de reais a mais que no mesmo trimestre de 2023. Também tivemos 8 milhões de reais em aumento em Curaçao, mas aqui devido à contratação de equipe e serviços temporários para atender um crescimento de demanda pontual nesse trimestre no aeroporto de Curaçao. Quando olhamos outros custos, a diferença é decorrente de efeitos extraordinários, majoritariamente explicada pelo efeito de provisões diversas, incluindo o impacto de uma mudança de legislação sobre animais à pista. Então, aqui tivemos um impacto de 100 milhões de reais de forma extraordinária. E, olhando custos não recorrentes, aqui refletem os 191 milhões de reais de obras e melhorias da Via Oeste, que são reconhecidas como custo, apesar de serem investimento, apesar de serem CAPEX. Como resultado, né, o ratio OPEX caixa sobre receita líquida ajustada dos últimos 12 meses apresentou um leve aumento de 0,9 pontos percentuais, atingindo 41,2%, conforme Miguel já havia apresentado no início. Vale ressaltar que consideramos nesse cálculo 132 milhões de efeitos extraordinários. Então, aqui temos desmobilizações da Via Oeste e Barcas, dado que não teremos essas concessões o ano inteiro de 2025, né? Então, eles estão em fase final de operação. Também tivemos os efeitos das provisões diversas dessa mudança de legislação e as provisões em animais à pista. Então, para a melhor comparabilidade, até o ratio deveria ser ajustado pela conservação do pavimento no montante de 162 milhões de reais. Então, na Via Oeste e na MS Via, ambas as operações também estão em fase final de operação, tivemos esse incremento extraordinário. Se isso também fosse desconsiderado, conforme o Miguel colocou no início, uma base recorrente, esse índice não seria 41,2%, ele seria 40,2%. Então, são efeitos importantes, extraordinários que tivemos nesse trimestre, mas quando a gente olha os números no detalhe, a gente vê que a gente está no caminho certo e esperamos que o ano que vem tenhamos um resultado ainda melhor. Nós reforço que seguimos focados em acelerar nossa trajetória de reforço de eficiência e para o ano de 25 estar abaixo dos 40%. Em EBITDA, tivemos crescimento de EBITDA e aumento de margem EBITDA ajustada em todos os nossos modais. Em rodovias, um aumento de 6% no EBITDA, né, e a margem aumentando de 73% para 74%.
Na mobilidade, um aumento de 12% no EBITDA, com a margem aumentando de 51% a 52%. Em aeroportos, 33% de aumento de EBITDA, com a margem também aumentando de 36% para 39%. Como resultado, nosso EBITDA ajustado consolidado atingiu 2 bilhões de reais, representando um crescimento de 5,2%. Então, um trimestre com um aumento bastante importante no EBITDA e aumento de margem EBITDA ajustada nos modais. Nosso lucro líquido ajustado pelo trimestre atingiu 360 milhões de reais. Aqui, olhando o resultado financeiro, tivemos um resultado financeiro 4,9% superior em relação ao quarto trimestre de 2023, em função do aumento de 10,5% no endividamento bruto da companhia. Houve também maior efeito de variação monetária sobre empréstimos e sobre a outorga de BH Airport, em função do maior IPCA do período. Esses efeitos foram parcialmente compensados pela maior capitalização de custos sobre empréstimos, principalmente na Rio SP, Bloco Sul e Central e Via Sul. A alíquota efetiva encerrou o quarto trimestre de 2024 com 41,5%, ante 33,5% do mesmo período de 2023. Esse aumento observado deve-se majoritariamente a efeitos não recorrentes registrados em 2023. A alíquota efetiva para o ano de 2024 como um todo, ela fechou em 43,9%. Se efeitos não recorrentes fossem desconsiderados, a mesma seria 40,5%. Então, de novo, estamos focados nessa redução, estamos no caminho certo e buscamos cada vez mais uma alíquota efetiva menor, justamente para que tenhamos resultados melhores para a companhia como um todo. Passando para a CAPEX, tivemos recorde de execução de investimentos em 2024, continuamos focados na assertividade da nossa execução. Executamos 2,3 bilhões de investimento no trimestre, ou seja, aumento de 15% em relação ao mesmo trimestre de 2023. E, no ano de 2024, atingimos o maior volume de CAPEX já executado pela companhia nesse período. Estamos falando de 7,3 bilhões de reais, que é um aumento de 18% sobre o ano de 2023. Nossa execução física também foi bastante assertiva. Atingimos um nível de 93,5% de execução física, com a diferença sendo postergada para 2025. Portanto, quando olhamos os números financeiros, 1,3 bilhão de reais em investimentos serão postergados ou transferidos para o ano de 2025. Parte desse valor se refere a postergações e parte desse valor se refere a obras concluídas em 2024, cujo desembolso ocorre em 2025. Os principais investimentos aqui do trimestre, então, no Rio SP, tivemos ampliação, desapropriações, recuperação de pavimento na região metropolitana de São Paulo. Antes de ir para as outras, eu também gostaria mais uma vez de reforçar alguns pontos da Rio SP. Esse é um projeto que tem 3 grandes obras, né? Então, a região metropolitana de São Paulo, Serra das Araras e a duplicação da BR-101. A entrega da Serra das Araras trará um incremento tarifário de 4% e redução da outorga variável em 100 basis points. A conclusão da duplicação contratual da BR-101 resultará em um incremento tarifário de 6% e mais redução de outorga variável em 6 basis points. Então, são dados importantes que eu gostaria que o mercado tivesse conhecimento, porque isso são coisas que gerarão valor no futuro. Na Via Sul, tivemos a duplicação da BR-386, investimentos relacionados à recuperação após a catástrofe climática de maio. E na mobilidade urbana, aqui linhas 8 e 9, com aquisição de material rodante, sistemas e melhorias na rede elétrica. Por fim, aeroportos, Bloco Sul e Central,
as obras de melhorias referentes à fase 1B do plano de investimentos, todas concluídas dentro do prazo, agora sendo homologados. Temos terminais de embarque, adequação de infraestrutura e melhorias operacionais. Então, um trimestre de investimentos bastante importante, um recorde de execução física e um recorde também de execução financeira. Vamos passar aqui para um assunto que eu gostaria de trazer nesse trimestre, né? Ou seja, no trimestre passado, houve dúvidas sobre a atualização do saldo dos compromissos relativos às concessões no ITR, essa nota 24,2 do ITR. Como resultado, aqui nós trazemos uma novidade de nosso formato de apresentação do orçamento de capital para 2025, porque queremos dar maior granularidade e clareza sobre esse tema ao mercado. Segregamos o montante de investimento em 4 categorias. São elas: melhorias, manutenções, expansões de receitas comerciais e, por fim, nível de serviço, que vocês podem ver aqui nos bloquinhos azuis. E nesse slide também demonstramos as diferenças de conceitos entre o orçamento de capital do ano e os compromissos relativos às concessões do ITR, para não deixarmos dúvidas do que é considerado em cada valor disponibilizado. Então, aqui acho que fica claro no gráfico, mas aqui a equipe de RI sempre estará à disposição para qualquer dúvida ou esclarecimento adicional que o mercado venha a ter. Aqui nós mostramos o resumo do Orçamento Capital 2025. Nós temos o detalhamento, concessão por concessão, no release de resultados, mas assim, essencialmente teremos 7,5 bilhões de reais em investimentos no ano. Considerando o Via Oeste, chegaríamos a 8,19 bilhões de reais. O orçamento de capital, conforme mencionado anteriormente, foi classificado aqui nas 4 categorias que vocês podem ver. Então, quanto em melhorias, quanto em manutenções, quanto são investimentos que gerarão receitas comerciais, quanto são investimentos que são devido a nível de serviço, então elas conversam com aumentos e incrementos de demanda. Então, agora vocês poderão ter um entendimento maior de nossos investimentos como um todo. Ressalto também que 12% são investimentos dos novos negócios, tá? Então, Sorocabana e lote 3 do Paraná. 10% dos investimentos são passíveis de reequilíbrios ou com contrapartida em receitas. Então, no release de resultados, vocês poderão ver maiores detalhes para esses investimentos, que também estamos conduzindo melhorias adicionais, e assim uma maior clareza do nosso orçamento de capital para o ano. Vamos para a alavancagem. Fechamos o ano, né, o 4º trimestre, com alavancagem controlada, em 3,3 vezes dívida líquida sobre EBITDA, então um leve aumento em relação aos últimos trimestres, mas dentro do patamar da nossa estrutura de capital-alvo, que é de 2,5 a 3,5 vezes, né? Gostaria de recordar a todos que a nossa política de dividendos é um payout de 50% nesse intervalo. Seguiremos focados na gestão da dívida da holding. No 4º trimestre, apresentamos uma redução de 10,4% em relação ao trimestre anterior e um leve aumento de 3,8% em relação ao mesmo trimestre de 2023. Então, terminamos com a dívida líquida na holding de 3,278 bilhões de reais. Tivemos uma série de desembolsos, né? Foram 9 desembolsos do ano, muitos desses liability management, conforme o Miguel já colocou no início, onde nós trabalhamos de forma muito ativa para refinanciar 5,9 bilhões de reais na CCR, para reduzir o custo da nossa dívida, gerando um VPL de mais de 235 milhões de reais. Aqui 2 destaques são a Autoban, com 2 bilhões de reais de emissões a mercado, e a SP Vias, com 640 milhões de reais no mercado.
Olhando o cronograma de amortização, né, o duration da nossa dívida passou de 5,4 anos em dezembro de 23 para 5,7 anos em dezembro de 24. Então, um aumento, 48% do saldo do dívida a vencer a partir de 2023, um perfil de amortização bastante linear, onde 2025 e 2026 em conjunto não representam mais do que 7% de todos os nossos vencimentos. Então, estamos com um balanço robusto e muito bem posicionado para continuar com o nosso programa de crescimento. Antes de concluir a apresentação trimestral, gostaria de reforçar o nosso compromisso com o plano estratégico para os próximos 10 anos, que está baseado em 4 pilares: crescimento rentável e seletivo, foco na criação de valor, balanço robusto e liderança em sustentabilidade. Pilares esses que nos permitem seguir com a nossa estratégia para 2035. Agora retorno a palavra ao operador para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que, para fazer perguntas por áudio, clique no ícone Q&A e digite seu nome e companhia. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela e, então, você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Para a primeira pergunta, convido por gentileza a senhora Fernanda Recchia, do BTG. Por gentileza, pode prosseguir. Oi, pessoal, boa tarde. Obrigado por pegar minha pergunta. 2 pontos aqui que eu queria explorar com vocês. Acho que primeiro ponto, essa questão do CAPEX. Eu queria explorar um pouquinho o guidance que vocês deram de 8,2 bi. Assim, historicamente, a CCR do CAPEX que é anunciado, vocês fazem próximo de 70%, 80%. Acho que esse ano de 2024 vocês fizeram um pouco mais do que esse range histórico. Então, talvez vocês puderem dar um pouco de cor, olhando para esse CAPEX guiado de 2025, se a gente deveria esperar a execução próxima do range de 70%, 80%, ou se deveria ser um pouquinho acima. E o segundo ponto, queria explorar um pouquinho o tema de reciclagem de capital. Acho que essa semana saiu até uma notícia falando de contratação de alguns assessores. Eu entendo também a confidencialidade aí do lado de vocês, mas esse é um tema que a gente já tem falado há algum tempo aí, de desinvestimento do lado da CCR. E aí o que eu queria entender talvez um pouco de timing que vocês estão olhando. Você acha que poderia ser alguma coisa mais para o curto prazo? E aí, talvez em aeroportos, seria legal ver se a ideia seria negociar um pacote de aeroportos ou se vocês estão focando em alguns aeroportos específicos. São esses 2 pontos. Obrigada. Obrigado, Fernanda. E eu já vou começar pela primeira e passando depois daqui a pouco já ao Valdo, mas só um comentário sobre CAPEX. Nós este ano fizemos uma execução física na casa dos 93%, 94%. A execução financeira ela vem sempre um pouco atrás, portanto ela ficou entre os 85%, digo eu, na parte financeira. E nós esperamos que 2025 ele seja um ano semelhante ou até um pouco mais assertivo do que foi em 2024. Portanto, o nosso objetivo é no físico estar sempre muito próximo dos 95%, 100%. Temos vindo a aumentar essa assertividade. No financeiro, enfim, é uma consequência do físico. Um exemplo concreto, posso sinalizar o caso concreto dos aeroportos. Não é? Nós temos pagamentos de obras feitas em aeroportos que elas só vão ser feitas em 2025, depois da homologação do aeroporto que foi intervencionado em 2024. Não é? Portanto, esse financeiro ele vem sempre com um pouco mais de arrasto. Portanto, nós fazemos um orçamento que ele tem em conta essencialmente os nossos compromissos de investimento físicos, mas com a consciência que o financeiro ele acaba por ter sempre um certo atraso. Não sei se o Sérgio você quer comentar alguma coisa, Valdo, sobre isso? Acho que é isso. Nós implementamos nos últimos 2 anos melhorias significativas na nossa gestão de CAPEX como um todo, desde estabelecer um núcleo de CAPEX para ajudar a fazer uma melhor disseminação de melhores práticas,
bem como ter um segmento muito mais preciso da evolução física e financeira como um todo. Então, estamos confiantes que você pode ver que já esse ano o gap foi só de 15%, né? E como o Miguel acabou de colocar, na verdade, teria sido menor se não tivesse essa condição no contrato que, na verdade, nos beneficia, né? De só pagar quando há homologação. Então, nós imaginamos e almejamos que cada vez sejamos mais precisos em entregar o número que está em nosso orçamento de capital. Depois, sobre a última pergunta, a segunda pergunta, Fernanda, que você coloca da reciclagem de capital, estamos seguindo exatamente aquilo que nós anunciámos ao mercado no nosso CCR Day, o último, em setembro, em maio de 2024, setembro de 23, que é, no caso de aeroportos, fazer o de-risking desta plataforma, ou seja, 2024 foi um ano fundamental para a execução das nossas obrigações de investimento e fizemos a execução das obras em 14 aeroportos, portanto há alguns compromissos que ainda estão com um calendário mais longo, mas o grande bloco de investimento que era necessário na fase 1B, ele está realizado, e aquilo que nós comentámos no CCR Day, na nossa estratégia, visão 2035, é que o Grupo CCR, ele entende que o mercado, sendo muito fragmentado no segmento de aeroportos, há oportunidades de consolidação, né? E essas oportunidades nós queremos estar atentos. Essa notícia que saiu, enfim, esta semana, ela não traz muita novidade. Nós temos vindo a trabalhar com assessores no estudo de cenários, no estudo de estruturações, de opções, e entendemos que o ano 2025 é um ano em que o grupo estará mais atento, agora com o de-risking da plataforma, mais atento a essas oportunidades de consolidação. Sem nenhuma urgência, sem nenhuma pressão de timing, o objetivo é destravar valor e maximizar valor numa eventual transação. E, portanto, vamos seguir o nosso calendário com muita serenidade, sem nenhuma urgência adicional. No resto do portfólio, nós temos também uma intenção, no caso da plataforma de mobilidade, de poder ter uma parceria estratégica com um sócio internacional que nos possa ajudar no projeto de crescimento que nós temos perspectivado para esta plataforma. Estamos estudando também cenários, alternativas, mas sem nenhum calendário ainda estabelecido, ou seja, não há nenhuma pressão ainda de timing. E reciclagem de uma maneira mais ampla, se quisermos, em ativos que possam ser mais maduros e que possam eventualmente ser reciclados. Acho que temos que ter consciência que estamos num cenário de taxas de juro elevadas, e, portanto, é um cenário menos propenso para estar do lado do vendedor, não é? Portanto, conscientes desse cenário macro, acho que, enfim, o nosso calendário ele estará também adaptado às condições adequadas de mercado. No caso de aeroportos, acho que há uma circunstância que todos vocês conhecem, que é uma grande parte da receita de aeroportos indexada, dolarizada, indexada a dólar, e isso, obviamente, num cenário, enfim, atual de desvalorização do real e de valorização do dólar, isso obviamente tem um impacto positivo no valor desta plataforma, não é? Portanto, a maior parte do EBITDA desta plataforma, ela está concentrada em aeroportos internacionais. Portanto, nós, obviamente, se houver algum momento, algum avanço neste domínio, o mercado será devidamente informado. Neste momento não há nenhuma transação, não há nenhuma operação que esteja, enfim, sendo estudada. Portanto, estamos numa fase preparatória, de acordo com aquilo que é a nossa estratégia. Perfeito, pessoal. Muito obrigada pelas respostas. Obrigado, Fernanda. Obrigado. Para a próxima pergunta, eu convido o Guilherme Mendes, do JP Morgan. Por favor, pode prosseguir. Oi, Miguel, Valdo, Flávio, boa tarde, obrigado pelo espaço. 2 pontos aqui também. O primeiro, um follow-up da pergunta anterior, em relação ao apetite a novos projetos. Acho que ficou bem claro, Miguel, pelos comentários, que não tem pressa para vender os ativos aeroportuários ou de mobilidade, mas se isso de alguma forma muda a maneira como vocês pensariam os novos projetos, aí pensando no pipeline que tem pela frente no ano de 2025 e 2026.
E um segundo ponto, no outlook de tráfego, né? A gente viu em 2024 relativamente forte nos diferentes modais. Esperem compartilhar um pouco a expectativa para 2025, na mesma base de comparação, né? Sem os novos ativos. Muito obrigado. Eu vou passar o tráfego para o Valdo. A segunda pergunta já vou passar para o Valdo, mas comentar a primeira, Guilherme. Obrigado pela presença e pela pergunta. Nós temos um compromisso convosco, com o mercado, de implementar uma estratégia de crescimento seletiva e rentável. Não é? E foi isso que fizemos no ano passado, se vocês se recordam, 11 leilões em rodovias, participámos em 5, ganhámos 2. Não é? E ganhámos 2, como vocês viram, com uma execução meticulosa, não é? Execução meticulosa com diferenças muito pequenas em relação ao segundo classificado nesses leilões. Portanto, tudo isso é feito com rigor, enfim, muito preciso, para garantir que nós protegemos a rentabilidade destes ativos e que encarteiramos projetos que eles sejam criadores de valor para o grupo. E a mesma lógica ela vai se aplicar agora para os novos projetos, como você perguntou, muita seletividade. Óbvio que há alguns projetos que para nós são muito naturais, o caso da MS Via, como vocês sabem, em maio teremos o processo licitatório para definir se a CCR se mantém ou não na gestão desta plataforma, deste ativo, e portanto é óbvio que no caso da MS Via, a CCR vai participar. Para além dessa, acho que temos também no primeiro semestre o leilão de concessão privada das linhas 11, 12 e 13 de metrô e aqui em São Paulo. Estamos analisando a possível participação. Não há ainda uma decisão tomada, portanto veremos se as condições de rentabilidade, risco, retorno, elas estão adequadas àquilo que é a exigência do nosso portfólio. Para além destes 2 projetos, enfim, veremos ao longo do ano se mais algum novo projeto encaixa nos nossos padrões de rentabilidade, mas com uma perspectiva muito seletiva, até porque temos que ter consciência, este ano, Guilherme, todos nós temos consciência do cenário macro, não é? Cenário macro com uma alta de taxas de juro e, portanto, isso obriga-nos, isso leva-nos a uma alocação de capital cautelosa, não é? Portanto, é isso que nós faremos ao longo de 2025. Não sei se quer comentar o tráfego, Valdo. Guilherme, obrigado pela sua pergunta, boa tarde. Com relação ao tráfego, né? Primeiro, em tráfego de rodovias, ele é altamente dependente do PIB, né? Economistas que nós podemos ver que a informação pública prevê PIB um pouco acima de 2%, né? Então, dado que a elasticidade acima de 1, né, dependendo da rodovia, 1,3 a 1,5, esperamos que sim haja um crescimento correlacionado ao PIB dentro desse fator de elasticidade. Se a gente olhar, comparar janeiro com dezembro, né, janeiro já teve um crescimento positivo, e ele foi superior ao quarto trimestre de 24. Então, o ano começa relativamente bem. Acho que vale lembrar de que esse ano a gente não vai ter o diferencial do eixo suspenso, que é algo que tivemos durante grande parte de 2024. E com relação a possíveis upsides, na nossa visão, existe a possibilidade que o agro tenha uma performance bastante robusta, especialmente começando por volta do segundo trimestre em diante durante o resto do ano. Então, temos uma visão bastante pé no chão, mas otimista com relação à demanda para o ano. Maravilha, pessoal, muito claro. Obrigado, boa tarde. Obrigado. Para a próxima pergunta, convido André Ferreira, do Bradesco BBI. Por gentileza, pode prosseguir. Oi, pessoal, boa tarde. Obrigado pela oportunidade aqui e parabéns pelo resultado. Eu queria tocar em 2 pontos aqui. Primeiro, esse ano, né, a gente está falando de Sorocabana e Paraná entrando com pagamento de outorga, compromisso de CAPEX, que inclusive vocês já comentaram no documento. Tem também o CAPEX de MS Via, caso
continue com vocês, né, como parte do processo de repactuação. Então, eu queria entender com vocês como deve ficar a alavancagem ao longo do tempo, em 2025 e 2026 também. E o segundo ponto é quando a gente olha no CAPEX, especificamente de mobilidade, comparando a expectativa inicial de investimentos para 24 e o que foi realizado, a gente vê que na casa de uns 600 milhões ali de mobilidade que, né, escorregou ali para 2025, principalmente linhas 8 e 9. Então, eu queria saber se vocês podem dar um pouquinho de cor do que gerou o deslocamento e comentar também se pode ter um pico de investimentos no primeiro TRI, nas linhas 8 e 9, justamente por ter escorregado e ficar para o início do ano. Obrigado. Obrigado, André. Eu passo ao Valdo para comentar a alavancagem, depois à Flávia para comentar o CAPEX, tá bom? Perfeito. Acho que 2025 vai ser um ano bastante importante para a CCR. Teremos a saída de Barcas, né? Barcas é um ativo que tem EBITDA negativo e suga a caixa da companhia. Estamos falando aqui de 150 a 200 milhões de reais ao ano. O fim da MS Via, seja que ela vá para outro concorrente nosso ou que ela fique conosco em outra configuração. Também terminamos com um negócio que tinha EBITDA também negativo, na mesma casa dos 200 milhões de reais e que também sugava a caixa da companhia. Ao mesmo tempo, como você corretamente colocou, Sorocabana e Lote 3 são duas concessões novas que nós assumiremos no final do primeiro TRI e no segundo TRI desse ano, que, de partida, vão trazer um incremento de performance muito forte, porque traz receita EBITDA na veia, né? Então, com esses efeitos, por si próprio, já vemos um impacto bastante positivo em relação à alavancagem e os investimentos relevantes de Sorocabana e Lote 3, como sempre ocorre, eles começam daqui a 2, 3 anos. Até lá, os investimentos em aeroportos vão estar já mais em manutenção, na mobilidade também haverá uma redução e teremos Rio SP e Via Sul talvez um patamar mais módico. Então, imaginamos que mesmo com essas novas concessões, vamos ter um patamar de investimentos bastante compatível que não onerará a alavancagem do grupo. E imaginamos que, como é a nossa estratégia, buscar estar entre os 2,5 a 3,5 dívida líquida sobre EBITDA. Perfeito. Flávia. Tá. Olá, André. Boa tarde, obrigada aí pela pergunta. Falando um pouco ali das postergações que nós tivemos ali de 24 para 25, né, como já foi colocado aqui, aproximadamente 1,3 bilhão saiu do ano de 2024 e foi para 25, e uma parte importante aí desse valor foi relacionada ali aos investimentos de linhas 8 e 9. Linhas 8 e 9, o foco do investimento aqui para 25 tem ainda alguns desembolsos dos trens. Tá, na virada do ano, recebemos o último trem deste projeto, aí completando 36 trens. Temos também investimentos em sistemas, estações, né, modernizações ali que a companhia está trabalhando e também investimentos ali em subestações de energia. Tá? A gente deve sim ter uma recuperação desse volume que foi postergado mais para a primeira metade do ano. Tá? Vale destacar aqui também que quando a gente olha o guidance, o orçamento de capital para 2025, especificamente para esse projeto, a gente tem investimento também que é passível de reequilíbrio, conforme a companhia detalhou no release de resultado. Perfeito. Obrigado, pessoal. Obrigado, André. Obrigado. Para a próxima pergunta, eu convido Felipe Nielsen, do Citi. Por favor, pode prosseguir. Oi, pessoal. Boa tarde. Obrigado por pegar a minha pergunta. Eu tenho duas também.
Queria explorar com vocês, primeiro, um ponto sobre o liability management que vocês têm feito, né? As últimas emissões aí bem atrativas, abaixo do custo do backlog de dívida que vocês tinham, refinanciando aí montantes importantes. Eu queria entender daqui para frente, o quanto mais vocês ainda veem de espaço para continuar fazendo essas operações e como que o mercado de crédito tem evoluído, está se comportando vis-à-vis o cenário de juros mais elevado, um cenário macro mais difícil. E um segundo ponto aqui em relação a OPEX receita, OPEX caixa receita líquida, falando um pouco do que vem pela frente, acho que para a gente ficou bem claro a questão de MS Via saindo, Barca saindo, renovação de todo o portfólio, mas eu queria entender um pouco do que vem além disso em termos de contratos de energia, quais são as frentes que evoluíram e devem começar a gerar resultados esse ano, versus o que ainda tem pela frente. Obrigado. Obrigado, Filipe. Eu acho que passo já a palavra para o Valdo para comentar liability management e já pego a pergunta de OPEX. Boa tarde, Felipe. Liability management é algo que a diretoria de tesouraria está sempre atenta. Nós sempre estamos monitorando o mercado de renda fixa local e internacional, tá? E nesse trabalho, que é um trabalho constante, sempre estamos buscando momentos de mercado onde faça sentido esses refinanciamentos para a gente poder sempre trazer o custo da nossa dívida para um número menor e, ao mesmo tempo, sempre reperfilar a mesma de forma que o duration seja adequado e que a gente não tenha grandes riscos de refinanciamento em anos específicos. Então, é algo que nós vamos continuar fazendo e está dentro do nosso DNA. Tivemos, durante o ano, um momento propício, porque em 2024 houveram vários momentos onde os spreads, né, tiveram bastante apertados, então nossa leitura foi tal de que a gente foi adiante e fez essas operações. Em janeiro, diria que houve uma leve piora em relação ao fim do ano passado, porém ainda estamos num patamar de taxas bastante interessantes e que, no momento que fizer sentido, provavelmente possamos vir a fazer outras operações. Sobre OPEX caixa, sobre a receita líquida, e Valdo, por favor, também, se quiser comentar, agradeço. Nós temos, como vocês se recordam, um objetivo de chegar a 38% em 2026. Estamos trabalhando para antecipar essa meta. Como vocês imaginam, nós gostaríamos de poder chegar já em 2025 já com resultados compatíveis com a meta de 26. No trabalho que fizemos de identificação dos potenciais ganhos de eficiência, se vocês se recordam, nós estimámos em cerca de 550 milhões de reais aquilo que eram as potenciais otimizações da nossa estrutura de custos, tanto em P como em MSO, e essas capturas elas estão divididas de uma maneira, vou dar um valor aproximado, metade em 24, metade em 25, né? De uma maneira assim muito aproximada. Acho que você, Filipe, na pergunta, você citou a questão da energia, é uma das principais. De uma conta de 300 milhões de reais por ano, nós identificámos um potencial de redução de 20%. Esse potencial de redução ele já foi capturado parcialmente agora em 2024, mas vai chegar aos 20% agora, face àquilo que era o custo de 23%, vai chegar agora, em princípio, em 2025, não é? Portanto, estamos falando de um custo de energia que estava na casa dos 550 reais por quilowatt-hora e que vai cair para a casa dos 400 reais por quilowatt-hora. Portanto, uma redução expressiva e que compõe aquela meta que eu estava comentando há pouco, na casa dos 500 milhões de reais, não é? Cerca de 60 milhões de reais, só 60 milhões de reais era energia elétrica. Pois outra variável, nós destacámos isso ali na introdução inicial, outra variável importante é o dimensionamento da empresa, não é? E
E aí vocês viram que nós este ano nós reduzimos 620 full-time equivalents, não é? Portanto, 620 posições na nossa estrutura de recursos humanos. Se nós saímos de um headcount de 17.700 pessoas para um headcount de 17.080, mais ou menos, no final do ano. E essa otimização do nosso dimensionamento organizativo, ele vai continuar, não é? E não só pela saída das concessões que você citou. Barcas, por exemplo, tem 900 pessoas, portanto a saída de Barcas já reduz quase em 1.000 pessoas aquilo que é a nossa estrutura de custos e, portanto, a nossa expectativa é que vocês vão assistir, no caso da conta P, né? Dei um exemplo de MSO, agora um exemplo de conta P. No caso da conta P, vocês vão assistir, digamos, a uma estabilização do custo. Obviamente temos inflação, temos o dissídio, temos todas essas componentes que puxam o custo para cima, mas estamos fazendo um enxugamento de estruturas, uma otimização de estruturas, não é? Nós chegámos a comentar, no caso da nossa própria holding, não é? Nós tínhamos uma holding com 300 pessoas, 320 pessoas, e hoje operamos com uma holding de cerca de 200 pessoas, não é? Portanto, reduzimos quase em 1/3 o dimensionamento da nossa holding, não é? Estamos fazendo esse enxugamento de estruturas que nós entendemos que em 2025 esse reflexo na conta P ele vai ser mais evidente. Portanto, trabalhando para entregar o compromisso com o mercado de chegar a 38% em 2026 e com uma ambição, com um desafio interno aqui para todos os nossos colaboradores e para toda a estrutura gerencial da empresa, de poder antecipar essa meta, se possível, para 2025. Digamos, se você quiser um pouco mais de colorido sobre o programa de otimização de custos. Você quer comentar? Acho que também vale a pena mencionar 3 outros esforços que nós já vemos trabalhando há algum tempo e que dois deles devem se materializar esse ano e na verdade, já está em curso, né? Então, primeiro, como é conhecido, nós temos a ambição de ser 100% autoatendimento nas nossas rodovias, né? Nos pedágios das rodovias. E esse é um trabalho que deverá contribuir para essa redução de headcount e redução de custos que o Miguel acaba de colocar. E é algo que a gente vem fazendo, pode haver um impacto positivo parcial em 25 e provavelmente mais forte em 26. Então, aí é uma avenida importante de captura de valor e de eficiência. Na área de supply, nós já estamos usando técnicas mais modernas que nos têm possibilitado capturar ganhos em comparação à forma que a gente negociava com os nossos fornecedores no passado, e isso é algo que os resultados começam a aparecer ao longo do tempo na medida que os contratos são renovados, e é algo que reduz o CAPEX, reduz o OPEX. Então, ganhos de 1 a 2% sobre o saldo gigantesco de bilhões que nós contratamos tem um impacto relevante justamente na nossa eficiência, né? E, por último, talvez não terá um impacto tão relevante como esses dois, mas no CSC estamos analisando terceirização de algumas esteiras. A análise de terceirizar ou não deve estar concluída no primeiro semestre desse ano e, portanto, imaginamos que a implementação ocorra no segundo semestre. Então, são aí alguns outros exemplos bem específicos de onde estamos trabalhando para ter essa redução na parte de despesas e, assim, no ratio de OPEX caixa sobre receita líquida. Perfeito, super claro, pessoal. Obrigado. Obrigado, Felipe. Obrigado. Para a próxima pergunta, convido o Rafael Simonetti, da UBS. Por favor, pode prosseguir. Olá, Miguel, Valdo, Flávia, obrigado por pegarem a minha pergunta. Acho que os principais pontos já foram discutidos. Eu queria entrar mais numa questão de como é a cabeça de vocês, né? Assim, Miguel, você comentou da piora macroeconômica. Como fica a cabeça de vocês num cenário desse? Vocês ficam mais seletivos de investimento? Vocês tentam reduzir CAPEX, mas uma pressa maior na reciclagem? Queria entender mais numa questão de estratégia da empresa e assim, também
num cenário de pior por mais tempo, se isso poderia mudar a cabeça de vocês de alguma forma. Obrigado. Obrigado, Rafael, pela pergunta. É óbvio que o cenário macro, para uma companhia de infraestrutura que assume compromissos de investimento e compromissos de financiamento de décadas, de 20, de 30 anos, o cenário macro ele tem um impacto direto no nosso apetite por investimento. Portanto, acho que nós manteremos a nossa estratégia. Eu tenho reforçado isso de uma forma sucessiva, sempre reforçando que a lógica de investimento da CCR é uma lógica seletiva, não é? Nós demonstramos isso com muita disciplina em 2024 e essa disciplina ela continuará presente em 2025, naturalmente com exigências de rentabilidade que elas estão agravadas, não é? Elas estão oneradas, elas estão aumentadas por conta do cenário macro, ou seja, o nosso custo de capital, naturalmente, ele reflete, digamos, o cenário que nós vivemos atualmente e, portanto, continuaremos a impor sempre para cada um dos nossos investimentos um spread acima do nosso custo de capital que permita, digamos, uma rentabilidade adequada dos nossos investimentos, a nossa alocação de capital, e esse spread, num cenário em que o cenário macro está mais agravado, esse spread, tendencialmente, e nós fizemos isso em 2024, ele amplifica-se, não é? Portanto, nós tornamos-nos ainda mais exigentes com os patamares mínimos de rentabilidade que nós buscamos em cada um das oportunidades de alocação de capital. Em cima disso, uma análise muito rigorosa de risco, não é? Ou seja, uma das coisas que o Grupo CCR tem vindo a intensificar ao longo dos últimos meses é ter uma visão muito concreta, muito detalhada, muito precisa dos riscos que importa no momento em que decide tomar uma decisão de investimento. E, portanto, essa análise de risco ela está cada vez mais aprimorada, não é? Com métodos estatísticos, com métodos sofisticados de quantificação, de precificação de risco esta reestruturação do portfólio que vocês viram que se começou, digamos, a definir em 2024 e que tem agora a sua execução em 2025, não é? Com a saída de Barcas, com a saída eventualmente da MSVia, com a entrada de 2 novas concessões rodoviárias, uma num mercado que nós conhecemos bem em São Paulo, outra no outro mercado que o grupo também conhece historicamente no Paraná. Tudo isso também tem uma componente de assessment de risco, não é? Portanto, nós buscamos investimentos que possam privilegiar uma melhoria da nossa relação risco-retorno no nosso portfólio, não é? E, portanto, continuamos a fazer isso de uma maneira muito determinada, muito disciplinada. Nós sabemos que qualquer decisão de alocação de capital que não siga estes princípios, ela é nefasta, ela é detrimental para aquilo que é o posicionamento do Grupo CCR. Portanto, acho que essa é a nossa estratégia. Seguiremos atentos às oportunidades, mas com muita cautela. Em termos de reciclagem, se perguntava se isso vai acelerar, se não vai. Eu comentei há pouco que num cenário de taxas de juros mais elevado, a reciclagem por si, no mercado brasileiro, ela tem um fator que é desfavorável, não é? Que é o cenário de taxas atual, não é? Na ponta vendedora. Isso é parcialmente verdade ou tem uma compensação muito explícita, muito definida no caso de aeroportos, em que uma parte importante da receita de aeroportos, mais de metade do EBITDA desta plataforma, está fora do país, indexado a dólar, não é? Portanto, se um cenário de taxas ele é penalizador para um programa de reciclagem de capital no Brasil, um cenário de dólar valorizado ele é mais favorável para ativos que estão fora do país, não é? Portanto, acho que isso coloca em termos relativos, estabelece em termos relativos a prioridade daquilo que são as nossas opções de eventual reciclagem de capital. Não sei se você quer comentar, Valdo, um pouco mais. Acho que é exatamente o que o Miguel colocou. Nós continuamos analisando as oportunidades que estão por vir no mercado, né? Temos
uma grande vindo em mobilidade agora no curto prazo, e ainda o pipeline de rodovias é bastante extenso. A resolução da MS-Via. Nós vamos sempre analisar caso a caso, com muita cautela, com seletividade, olhando o nosso retorno requerido. E o nosso retorno requerido, como o Miguel colocou, ele conversa diretamente com um cenário macro e as taxas de juro, incluindo as tendências das mesmas. Portanto, vamos continuar ativos, porém bastante prudentes e seletivos. Beleza, faz todo sentido. Obrigado, pessoal. Obrigado, Rafael. Obrigado. Para a última pergunta, convido o Gabriel Frazão, do Bank of America. Por favor, pode prosseguir. Boa tarde, pessoal. Seria apenas uma pergunta sobre as despesas com desmobilizações, provisões trabalhistas e para nova legislação sobre animais que foram mencionadas no release, especialmente sobre o que vocês esperam que aconteça com essas despesas nos próximos trimestres, se elas deveriam reduzir ou se ainda vão continuar passando nos próximos resultados, só para a gente ter uma ideia da recorrência dessas despesas. Obrigado, Gabriel. Passa aqui a Flávia para poder detalhar. Gabriel, boa tarde. Obrigada pela pergunta. A companhia teve a oportunidade de detalhar, né, no press release de resultado essas informações, mas eu vou aqui explicar melhor o que ocorreu né, desses custos extraordinários que impactaram aí o resultado da companhia. Desmobilizações, tá? A gente está tratando especificamente da Vioeste e da Barcas, que são dois ativos que estão no término da concessão, né? Então, é um efeito, né, um impacto que você não vai ver nos trimestres seguintes. Provisões trabalhistas, a gente observou, a gente acompanhou uma celeridade nos trâmites de julgamento, tá, de decisões trabalhistas. Então, a companhia adaptou a gestão interna, né, passando o estoque ali né, desses valores, dessas discussões, no resultado do quarto TRI. Ele tem uma recorrência, sim, mas vai ser, sem dúvida, montantes bem inferiores ao que a gente viu no quarto trimestre. E quando a gente traz aqui, né, o tema de provisões de animais na pista, o que a gente também acompanhou, que foi nós tivemos uma decisão do STJ, tá, que foi um tema ali abordado, acho que é o tema ali 1121, que mudou a forma de provisionamento, tá? Então, esse tema trouxe a seguinte situação: qualquer acidente decorrente de animal doméstico, independente da causa, a companhia, né, as concessões de rodovias respondem por esse tema, tá? Então, também fizemos um provisionamento maior no quarto trimestre para adequar essa nova realidade e, em diante, essas provisões elas seguirão em montantes bem inferiores, tá? Então, a gente sim está tratando esses custos como custos extraordinários, one-offs, que vocês não enxergarão nos próximos trimestres. Muito claro, Flávia. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Gabriel. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Agora, passo a palavra para o senhor Miguel Setas para considerações finais e encerramento. Muito rapidamente, porque acho que já tomámos aqui algum tempo da vossa atenção, só para dizer que continuamos, como o Valdo comentou no final da sua apresentação, comprometidos com a implementação do nosso plano estratégico, focados em criação de valor, focados num crescimento rentável, com um balanço robusto que proporciona, enfim, a segurança do nosso crescimento e com uma liderança em sustentabilidade que nós nunca vamos abdicar dela, mas sustentabilidade que cria valor, não é? Como vocês viram com a questão da energia elétrica, não é? Ou seja, redução de custos e uma migração para uma base de energia renovável. Dizer também que o ano de 2024 ele foi, acima de tudo, muito importante do ponto de vista estratégico. Uma resolução efetiva dos dois ativos que constituíam
uma penalização para os resultados da empresa. O Valdo comentou, 200 milhões de reais em Barcas, 250 milhões de reais em MS Via, de resultados negativos, quase 500 milhões de reais no histórico de resultados negativos, que ficam resolvidos agora em 2025. Portanto, Barcas, como sabem, a partir da próxima semana cessamos a nossa prestação de serviço e o leilão da MS Via em maio de 2025. Além disso, a entrada de 2 novos ativos que nós consideramos premium. Nós, quando escolhemos os targets de investimento em 2024, nós escolhemos com um rigor cirúrgico, nós ganhamos aqueles ativos exatamente que nós queremos ganhar, porque entendemos que eles são estratégicos, são ativos premium, escassos no mercado, e isso vai nos permitir este ano nós entregarmos também os compromissos que temos com o mercado de um crescimento de um high single digit, se possível até um double digit, que é isso também que está compromissado na nossa visão de 2035. Um crescimento recorrente na casa dos 10, se possível acima, que é isso que nós entendemos que pode ser eventualmente entregável em 2025. Portanto, queria agradecer aqui toda a atenção que vocês nos dedicaram ao longo de 2024, estamos encerrando aqui esse ano, e dizer-vos que estamos muito engajados, muito motivados, muito entusiasmados com aquilo que temos pela frente agora em 2025, para consolidar 2 anos e meio de uma transformação, de uma de criação de valor de uma forma explícita, de uma forma concreta, e portanto é isso que vamos fazer ao longo do 25 de uma maneira muito empenhada. Um abraço a todos, fiquem bem e em breve nos revemos. A videoconferência de resultados da CCR está encerrada. Em caso de dúvidas, envie a sua pergunta para o time de relações com investidores através do e-mail ri.ccr@grupoccr.com.br. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia.